Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos de volta com mais uma gravação da nossa formação sobre liturgia, introdução à liturgia, à Sagrada Liturgia. E nós, no episódio passado, nós abordamos os ritos iniciais. E hoje nós vamos abordar a liturgia da palavra, que é logo após os ritos iniciais. Então, temos aqui o Celito, eu, o Padre Leandro, e temos a honra, né, de recebermos aqui o nosso seminarista, Paulo Júnior. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Padre. Agradeço o convite para estar aqui presente com vocês, participando desse momento de partilha sobre aquilo que é mais importante para a Igreja, a liturgia. Lembrando que o Papa Bento XVI dizia que a melhor catequese é a liturgia bem celebrada. Bem celebrada, né? Interessante a colocação do Papa Emérito Bento XVI. Celito, mais uma vez também. Uma honra, muito bom. E você como fiel leigo, né? Eu represento os leigos. Só que Paulo tá é leigo, mas bem. Acho que o seminarista tem um pouco de crise, assim, né? Existencial, né? Pezinho, que eu sou. Uma dualidade interior. Mas que bom, estamos aqui então para falarmos sobre a liturgia da palavra. Né? E nós estamos seguindo a instrução geral do Missal Romano, que nos norteia e que é a orientação da Igreja, aquilo que a Igreja tem em sua Sagrada Liturgia, está explanado aqui na instrução geral do Missal Romano, que é importantíssimo. Acho que todos nós, leigos e sacerdotes, ministros ordenados, devemos ter a instrução geral do Missal Romano muito presente para que a gente possa celebrar bem a Sagrada Liturgia. Eu acredito, Padre, que se todos os padres, fiéis leigos, ministros ordinários da comunhão, se todo mundo lesse a instrução geral do Missal, se evitaria muito dos abusos. Porque, querendo ou não, alguns abusos são causados pela ignorância. Exato. Eu acredito que sim, eu não quero acreditar que muitos dos abusos são malícia dos padres ou dos formadores de liturgia hoje, os liturgistas das dioceses. Eu acredito que seja um pouco de ignorância também. Então, se todo mundo lesse a instrução geral do Missal, as rúbricas do Missal como sacerdote, com certeza a liturgia, que é a melhor catequese, segundo o Papa Bento XVI, e eu acredito nisso também, eu acredito que a missa também é a melhor forma de atrair vocacionados. Pode ser que encontros vocacionais também se abra a essa experiência, mas a Santa Missa, a Sagrada Liturgia, é a porta de entrada para qualquer vocação. Aquele que quer ser padre, então o padre celebrando bem, ele fala, nossa, eu quero celebrar dessa maneira. Até a Santa Missa é realmente o celeiro de vocação. E também na evangelização. Sim. Também, né? Porque tem tantas pessoas que são batizadas, mas não são evangelizadas. E tem aquele encontro, um encontro com Deus ali por meio da liturgia, da Santa Missa. É um momento privilegiado, das pessoas se converterem e serem verdadeiramente cristãs católicas. Né? Antes de... quero fazer a primeira pergunta, viu, Paulo? Vou cortar você. Até antes de entrar na instrução geral do Missal. A gente vê, Padre, muita gente falar, mas o fiel tinha que levar a Bíblia para a missa. E tem que levar... Por que a Igreja Católica, os fiéis não levam a Bíblia na missa? Sabe aquela coisa de Rexona? Os católicos não vão para a missa para a Bíblia. Por que é injusto? Por que é injusto? Pode ser dito isso aí, se você quiser. Por que na Igreja Católica não se leva a Bíblia para a missa, para a liturgia? Interessante essa pergunta.
E a gente percebe que muitos padres, não é? Eu falo aqui como padre, né? Tenho um pouco de autoridade para falar, não é? Dos nossos irmãos sacerdotes, dos meus irmãos sacerdotes, às vezes pedem para o povo levar a missa, a Bíblia na missa, não é? A Bíblia, né? O livro, né? Mas eu vejo, e eu acredito que é a orientação da igreja, que não se necessita fazer isso. É claro que você pode levar a Sagrada Escritura para meditar antes da missa ou depois da missa, não é? Mas durante a missa eu vejo que não tem sentido. Por quê? Porque existe uma liturgia da palavra. Existe a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra faz com que nós ouçamos a palavra de Deus. Até na própria Sagrada Escritura, na Bíblia, está ali: a fé vem pelo ouvir. Não me lembro qual é a passagem, não sei se é uma das cartas de São Paulo, mas diz que a fé vem pelo ouvir. Então nós católicos tomamos muito isso a sério. A fé vem pelo ouvir, nós ouvimos. Então a gente vai participar da Santa Missa para ouvir Deus, e não para ler aquilo que está na palavra. Então, levar a Bíblia para a missa, eu acho que não tem sentido, porque existe a liturgia da palavra, e a atitude não é de ler a palavra, é escutar. E se a gente for nos aprofundar, o ouvir, o escutar, tem um profundo significado, tem um sentido teológico nisso, né? No sentido de você ouvir, até mesmo ali no Deuteronômio 6, 11, se não me engano, ou 4, 6, 4, ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Então, o povo de Israel já tinha muito presente o ouvir a palavra, o Shema. Então, o que é o Shema? Ouve, escuta Deus, faz silêncio e escuta Deus. E inclusive, o problema também que a gente encontra muito hoje é o bendito do folheto. Eu ia falar isso, eu ia perguntar para você. Às vezes, poderia ser útil, talvez, nas respostas da oração eucarística, poderia. Mas quando o fiel acaba caindo num ciclo vicioso de se prender demais no folheto que está diante dos olhos, e de ficar ali e esquecer de olhar para o principal, que é o que está acontecendo na mesa da palavra, o que está acontecendo no altar do sacrifício. Então aquilo que deveria ser um auxílio acaba se tornando um estorvo, um obstáculo para se adentrar no espírito da liturgia, né? Se compreender o que se celebra. Então eu acho que o folheto também a gente deveria repensar muito o uso do folheto dentro da missa. Até porque tem umas orientações esquisitas, né? Algumas sugestões, né, que fogem meio estranho, daquilo que é a orientação do missal, né? Às vezes a gente esquece daquilo que é fundamental. O missal ele tem indicações. Nosso missal aqui no Brasil ele é riquíssimo, né? Ele tem ali rubricas, mas é aquela questão: você precisa ler, você precisa pegar o missal e olhar e ver quais são as indicações. O diretório litúrgico, o diretório da liturgia da Igreja do Brasil também é um instrumento fabuloso, né? Um instrumento assim extraordinário para que a gente possa seguir a orientação da Igreja e da CNBB, né? Porque nós também fazemos parte de uma conferência, né? Existe a Conferência dos Bispos, que também nos orienta, né? Claro, seguindo as orientações da Santa Sé, mas também, porque se a gente for ver na nossa liturgia aqui no Brasil, existem algumas adaptações. Por exemplo, a festa do batismo do Senhor, em muitos lugares não é no domingo, claro. Para nós aqui é no domingo, né? Então existem também essas orientações da CNBB. E o diretório litúrgico é de uma riqueza assim, muito descomunal, né? São 5 volumes que a CNBB publicou recentemente e que assim trazem uma riqueza não só para celebrações litúrgicas, mas também para litúrgicas, né? Não só da missa, mas para celebrações
fora da missa que a gente não é à disposição em todos os países, em todos os lugares do mundo, e a gente tem, né? A gente conseguiu, agrega muito valor àquilo que nós celebramos como liturgia no Brasil. Com certeza. E é muito importante. Então, eu vejo que houve, com o Concílio Vaticano II, algo muito positivo em relação à liturgia da palavra. Por quê? Por quê? No missal de 62, que foi o último missal, que foi o Papa João XXIII, que deu uma pequena reformulada ali, poucas coisas, né? A gente tem ali a citação de São José, né? Foram poucas as modificações que João XXIII fez, mas o missal de 1962, até um pouco antes do concílio, né? Que nós chamamos hoje de forma extraordinária do rito romano, ou missa tridentina, rito tridentino, queiram dizer assim também, era-se realizada, as leituras eram realizadas do próprio missal. Ou seja, não havia um lecionário. Então, o que é o lecionário? O lecionário é o conjunto de leituras da missa, que tem a sua divisão, nós dividimos entre ano A, B e C, né? A divisão das leituras do ano A, que é o Evangelho de São Mateus, ano B, São Marcos, e ano C, São Lucas. Então, o lecionário é uma grande riqueza, porque ali nós encontramos assim, a Sagrada Escritura, a Bíblia, abundantemente. É um conjunto de leituras abundantes, né? E é uma grande riqueza, e nós devemos isso ao Concílio Vaticano II também. Porque antes eram realizadas leituras no missal, apenas. Então apenas o padre, né, ele fazia as leituras ali, e eram poucas, né? É claro que se a gente for ver, assim, analisar alguns aspectos, por exemplo, do lecionário, é que tem assim, leituras um pouco compridas, assim, tá? Mas é uma riqueza enorme, né? Uma riqueza gigantesca. Eu acho que vale ressaltar como apêndice, né, que os lecionários, né, são divididos em 3 volumes, que é o lecionário dominical, que é dividido em ano A, B e C, como o padre disse. O lecionário semanal, que é a liturgia da palavra, é dividida em anos pares e anos ímpares. E o lecionário santoral, que tem as celebrações votivas dos santos, das solenidades, né, festas, mas que tem uma liturgia específica, né, muito própria, uma liturgia da palavra muito própria. Lembrado. Então, esses são os 3 lecionários que nós temos hoje. Ela tem alguns momentos que são constituintes, né, da própria liturgia da palavra. As leituras da Sagrada Escritura, né? Nós temos aí as leituras tanto do Antigo como do Novo Testamento, os cantos que fazem parte também dessa liturgia, principalmente o canto dos Salmos, né? E também da aclamação ao Evangelho, né? E nós temos a homilia, depois a gente vai tratar sobre a homilia, tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar, inclusive o artigo, a minha tese da teologia foi sobre a homilia, né? A profissão de fé, eu creio, seja o símbolo ou o símbolo niceno-constantinopolitano, o símbolo dos apóstolos ou o símbolo niceno-constantinopolitano. E é terminada a liturgia da palavra com a oração dos fiéis, ou também a oração universal. Também. Mas a instrução geral, ela inicia falando do silêncio, né? O silêncio sagrado, que é algo difícil da gente viver, né? Hoje nas nossas liturgias, o silêncio parece que some, parece que se perdeu aquela noção, né, de que Deus fala quando o homem cala, né? Deus fala quando o homem cala. Sim. E me lembro agora, como não citar novamente, né, o Papa Bento XVI, que ele
prezava muito pelo silêncio na missa, principalmente antes das leituras e depois das leituras também, antes do Evangelho, depois do Evangelho e depois da homilia. E é o que está na instrução geral, né? De fato. Né? Está aqui. Né? Está aqui. Antes de se iniciar a liturgia da palavra, se faz o silêncio. Né? Após a primeira e a segunda leitura, então após, se faz um momento de silêncio ali, para meditar. Como também após o término da homilia. Então, depois da homilia, se faz um silêncio sagrado também, né, para digerir aquilo que foi atualizado pelo sacerdote por meio da homilia. Eu sei que isso é meio relativo, padre, mas existe um tempo para esse silêncio dentro da celebração? Olha, eu acredito que 1 minuto é um tempo. Deus fala muito. Deus fala muito. Olha, 1 minuto de silêncio na missa é um grande milagre nas missas de hoje. Realmente. 1 minuto de silêncio depois é um grande milagre. Sim. E aqui o silêncio após a primeira leitura e a segunda leitura. Ou seja, aqui a instrução não fala de comentários. Né? Então, eu acho que esses comentários que se fazem antes das leituras, isso não leva ao silêncio, não leva à meditação. E eu acredito que não leva as pessoas a uma experiência, né, com a palavra de Deus. A instrução, inclusive, diz até de um brevíssimo comentário que o padre pode fazer, ou seja, é facultativo, antes do começo da liturgia da palavra, mas que durante a liturgia se preserve pelo silêncio e por escutar a palavra de Deus, né, no caso, nas leituras. O que atrapalha, suja, né, faz barulho na liturgia, é o comentarista. Cada pausa fala. Não, isso quebra totalmente o ritmo. Na primeira leitura, José vai no seu Então, ou seja, quer levar o povo a ter uma explicação, você leva uma explicação para as pessoas, não faz sentido, né? Fica muito... É aquela questão, né? A missa, ela não é explicativa. Então, essa questão de ficar explicando as leituras, antes das leituras, depois das leituras, não tem sentido, porque a missa, ela não é explicativa. A missa não é explicativa, a missa é celebrativa. Então, a missa, ela tem rito. Então, o rito não deve ser explicado, o rito deve ser vivenciado. Tanto é que tem uma palavra muito interessante, né? A mistagogia. A mistagogia é o quê? É a vivência do mistério. Você não precisa explicar o mistério. O mistério, ele é explicado por si só. Né? Os ritos são... não necessitam de explicação. Os ritos devem ser celebrados. E deve haver uma obediência aos ritos. O Bento fala, né, que a missa não é feita de criatividades, mas de solenes repetições. Solenes repetições. Exatamente. Eu acho que é interessante isso porque logo de cara a gente não consegue compreender o mistério. Através dessa vivência paulatina do mistério, mistagógica, a gente vai entrando, né, aquela coisa que a gente reza com Santa Teresa, por exemplo, do adentrar o castelo espiritual, de participar e ir percebendo e vivendo, experimentando pouco a pouco a experiência da liturgia da missa, que a gente vai compreender o mistério. Você precisa saborear, né? Saborear. Degustar. É uma coisa alimento, né? Degusta. Até porque senão fica uma igreja protestante. Só se explica. Exatamente. Os protestantes, eles têm esse aspecto, né, de explicar, de ensinar, como se fosse uma aula, uma escola, né? Uma sala de aula que se explica, mas não tem aquela liturgia que celebra o mistério. Opa, então o silêncio na liturgia da palavra seria isso que o senhor falou, saborear. Até porque são dois pães que são oferecidos na missa: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então esse silêncio, essa meditação após cada leitura seria esse saborear. Né? Saborear, isso é importante. Eu sinto muita falta do silêncio da missa. Nossa.
E eu acho que, inclusive, a falta de silêncio na missa é reflexo da nossa cultura de hoje. Né? Nem sem querer adentrar uma crítica à sociedade, mas a gente percebe, sendo refletido dentro da igreja, o processo de mundanização das pessoas. Hoje ninguém consegue mais silenciar, ficar sozinho. Hoje a solidão e o silêncio são considerados coisa de depressão, de tristeza, de angústia. E nem sempre. Se torna até o silêncio se torna um barulho, né? É uma inversão, né? O silêncio acaba sendo barulhento. O silêncio incomoda. Então incomoda. Então se você faz silêncio, não, tem alguma coisa errada, tem que colocar alguma coisa para preencher. A gente conversava esses dias, né? Você percebe na missa, depois da comunhão, o Ministério de Música está tocando a música, aí eles acabam de tocar e percebem que o padre está lá purificando ainda. Eles percebem que acabam de tocar e eles ficam doidos. Vai agora, vai, toca, o padre acabou, toca. Sabe? Porque o silêncio incomoda, eles acham que não pode. Exatamente. Né? Fica, vamos agora, né? Não podemos parar, não podemos parar de cantar. Isso. E o grande culpado disso tudo, no final das contas, é o povo, porque esses dias eu até comentei com vocês, né, que eu fiz uma celebração lá na paróquia, e aí quando eu pedi para o Ministério de Música não cantar a música de pós-comunhão, eu contei 30 segundos, todo mundo começou a conversar na Assembleia. Todo mundo começou a bater papo, tanto que depois que eu terminei, eu dei um puxão de orelha no povo e falei, gente, era para fazer silêncio. Porque ele se incomoda, porque nós também, eu também sofro disso. Eu acho que isso é uma doença que todos nós sofremos. Porque é tão difícil. Não é apenas na liturgia, mas é na vida. Sim. Não é? Então, a sociedade é assim, o mundo é assim. Então, e a gente está no mundo. Acho que até abre brecha para a gente fazer um outro encontro para falar sobre o silêncio. Sim. Sobre o silêncio na vida espiritual, seria bacana. Ou então vamos descanonizar os monges do silêncio, Santo Antão. Vamos começar a descanonizar eles, porque eles estão errados no silêncio. Não, são escolas. Tanto é que os beneditinos são, acho que, os maiores mestres da liturgia. Né? A gente querer ter se a gente quer ter uma liturgia bem celebrada, com silêncio orante, um silêncio sagrado, nós vamos ter que beber dos beneditinos, da espiritualidade beneditina. Eu vejo. São Bento é nosso Salvador. Realmente, sem dúvida. E agora, a Instrução Geral do Missão Romano fala sobre as leituras bíblicas, né? As leituras bíblicas. E algo muito interessante, né? Um aspecto muito interessante é o ambão, a presença do ambão, que foi esquecido, né? O ambão ali, o lugar onde se faz as leituras. Nessa hora, Pablo, o lecionário, né? Está em cima do altar. Do ambão. Sobre o altar fica apenas o livro dos Evangelhos. Eu só falo do Evangelho. Se lecionário não ambão já. O lecionário sempre. Nós esquecemos de falar do Evangeliário, né? Apesar que na outra formação a gente falou. E o Evangeliário também não foi fruto do concílio, como os lecionários, né? O Evangeliário já foi um resgate. O concílio, ele resgatou o Evangeliário. Mas o lecionário já tem que estar no ambão, então. Sim. Por que eu fiz essa observação? Porque às vezes a gente vê algumas missas, não aqui na diocese, lá na China, eu fiquei sabendo que acontece isso. Na Patagônia acontece isso. Na hora de fazer a leitura, não se tem ambão, mas você vê o leitor que com o folhetim da missa lá no microfone, no cantinho e lê. Não tem lecionário. Não tem nem ambão. Não tem nem ambão. É só vai no microfone com o domingo, ou Deus conosco, ou Deus conosco, e vai lá e faz a leitura. Normal, sabe? Sem solenidade nenhuma, né? Não tem nem ambão da palavra, que sabe o lecionário. Porque o ambão, ele é parte integrante do espaço celebrativo. Né? É onde é proclamada a palavra de Deus. Um lugar onde não tem ambão está totalmente fora dos padrões da liturgia. Né? Inclusive, o ambão seria um altar da palavra, né? Tanto que nós chamamos de mesa da palavra, onde nós celebramos a palavra, nasce do ambão, da mesa da palavra.
Não pode ser do canto do altar, do sacrifício, não pode ser do lateral do Mas uma coisa bacana disso que vocês estão falando, por exemplo, o comentarista, tem muita gente que tem comentarista nas missas ainda, ele fica no ambão da palavra ali, quando inicia essa missa, em muitos lugares. Realmente tá. Também não tem sentido, né? Não tem, porque está fazendo um comentário, uma monição. Porque normalmente se vê isso, se vê o comentarista, né? Algumas próprias têm comentário, ele está lá no ambão da palavra. Tem igrejas que tem dois. O ambão da palavra e o ambão do comentário. Cadê o ambão? O ambão é único. É verdade. Então, às vezes tem a mesma estrutura do ambão, com a mesma dignidade, o mesmo desenho, dois, né? Então, aí é uma coisa totalmente... Apesar que, se a gente for analisar as últimas celebrações do Papa Bento XVI, ele utilizou dois ambões, né? Não sei. Ambões. Eu acho que seria um bom. Dois ambões. Dois ambões. Depois você corta essa parte. Se foi errado, põe uma legenda aí embaixo. Fala com a Dona Irene agora. Dona Irene, Então, ele utilizou dois púlpitos, né? O púlpito também pode ser chamado de púlpito, né? Boa. Ele utilizou dois púlpitos. Por quê? Porque na liturgia tradicional, antes do Vaticano II, se fazia a primeira leitura, no caso, né? A epístola, a leitura da epístola, do lado direito e o evangelho do lado esquerdo. Então, tem também esse sentido, né? O evangelho é pregado para os pagãos, né? Tem toda essa questão dos lados, né? Então, do lado direito se fazia a leitura da epístola e o evangelho, o salmo, né? O gradual, na verdade, não tinha o canto do salmo, era o canto do gradual, né? Porque no passado era feito nas escadas, né? Gradual. Então, o evangelho do lado esquerdo. Então, o Papa Bento XVI, com a reforma da reforma, ele já estava introduzindo, não é, essa questão de dois púlpitos. Um púlpito para a primeira leitura e a segunda leitura, e o outro somente para o Evangelho, a proclamação do Evangelho. Também é interessante, mas não como se faz aqui, né? Totalmente diferente. É uma para o comentarista. Para o comentarista, então isso não tem sentido, porque não é a palavra de Deus que está sendo proclamada, né? Então, vale a gente destacar a importância do ambão. E o que se faz no ambão? A proclamação das leituras do Salmo, né? Do Evangelho. Se utiliza na procissão do evangeliário para a proclamação do Evangelho no ambão, e também pode ser realizada a prece dos fiéis. Sim. Também. Além da sequência, né? Quando as sequências, quando tem a sequência de Pentecostes, de Corpus Christi, pode ser realizadas ali no ambão também. Sim. Aliás, devem ser, né? Devem ser feitas ali as leituras. Exato. Bom, então é abundante essa questão da liturgia da palavra, né? Ali os protestantes não têm o que reclamar de falar que a gente não utiliza a palavra de Deus, né, nas liturgias, né? Porque a Bíblia é muito utilizada, né? Sim. Existe até um argumento protestante que o católico não lê a Bíblia, né? Se o católico seguir 3 anos a liturgia, os 3 anos, né, ABC, ele vai ter uma visão geral da história da salvação. Exatamente. Então o católico de 3 em 3 anos lê a Bíblia inteira. Sim. E quer ver o pastor protestante que talvez faça isso, né? A não ser que deixar de ler aquilo que é. Né? E outra, a nossa tradição, o nosso jeito, né, é justamente isso de ouvir, né? Você ouve, você escuta, né? A questão da leitura, ela faz parte também, mas é algo fora da missa. Na missa em si, nós não lemos, nós ouvimos. Muito bom. Então, o salmo responsorial
Por que se chama salmo responsorial, né? Mas algumas pessoas, daí entra novamente a questão do comentário, né? Comentarista, vamos responder a palavra de Deus, né? Não, é assim, é uma resposta. O salmo também é uma resposta, né? Por exemplo, aqui na instrução, o salmo responsorial deve responder a cada leitura e normalmente será tomado do lecionário, ou seja, o salmo próprio do dia. Né? Ele responde às leituras. Não é que nós vamos responder. O salmo é responsorial porque ele responde a palavra, a primeira leitura, né? E porque existe um refrão. E esse refrão, eu vejo que ele deveria ser cantado todas as vezes, né? Nossa, deveria ser cantado, porque os próprios salmos, né, eles são cantados. Os salmos são cantados. Eles são composições musicais. São composições musicais. Sim. Exatamente. São composições musicais e é muito rico, né? Muito rico. Isso nem é tanto uma deficiência mas uma deficiência de encontrar esses músicos também, né? Porque é difícil quem canta os salmos, mas tem bastante paróquia, tem os seus salmistas, tem os salmistas, né? Exatamente. E fica bonito, né? Fica, a liturgia é muito enriquecida. Né? E a aclamação ao Evangelho também. A aclamação que é a nossa preparação para ouvir o Evangelho do Senhor, em que a gente canta o Aleluia e que sempre é procedido por uma leitura própria do dia. Isso é interessante. Existe uma resposta que nós damos ao Aleluia antes do Evangelho, que é muito próprio da liturgia do dia. Que é um refrão. É um refrão. Um refrão ali que liga, podemos dizer, a aclamação com a própria proclamação. Né? Sim. Existe ali com o refrão, com o aleluia, né? E aí existem alguns tempos em que não se canta o aleluia. Por exemplo, no tempo quaresmal a gente não canta o aleluia. Quaresma e advento, né? No advento também não. Né? Então, devido ao caráter penitencial do tempo. Para esse aleluia, existem cantos próprios? Tem um na CNBB, tem um inário na CNBB. Tem um inário. Então, ou pode ser qualquer música. Porque a gente vê vários tipos de aleluia cantado, né? E às vezes nem se faz esse refrão que liga. Sim, exatamente. Eu vejo que o que deve ser seguido mesmo é o refrão com o aleluia. E quando é tempo quaresmal, do advento, não se canta o aleluia, se canta o refrão. Sim. Apenas o refrão. Né? Sem o aleluia. Porque o refrão, ele é bíblico. Ele nunca é algo, tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos e tal. Não é isso. Tua palavra mas essa frase ela é bíblica. Deixa eu pegar aqui. Está lá no Salmo, né? Mas o jeito que se canta também, né, tem que ser condizente com o mistério celebrado. Aqui, por exemplo, a de hoje foi tirada do próprio Evangelho. Pode levar, leva aí. A de hoje foi tirada do próprio Evangelho. Pois abriu-se o céu e a voz do Pai se ouviu. Eis meu filho muito amado. Sim. Profecia se abriu. Então, do próprio Evangelho foi tirado o refrão. Então, ali uma ponte, né, que se faz para que você possa entender e acolher o Evangelho. Tem uma preparação, você tem uma preparação maior quando se canta esse refrão. Sim. Agora, tem certos cantos que não condizem muito, né, com a aclamação do Evangelho. Precisa de uma formação para isso, né? Para missa de música. Exatamente. A questão da música ela é difícil. Né? É porque exige talento, também. exige esforço. Por isso que eu falo, talvez não é nem a deficiência dos liturgistas. Sim. Né? Já é difícil encontrar alguém que tem talento musical, que cante bem, que faça. Às vezes nós sacerdotes, nós temos que ter uma boa formação musical também. A gente tem que cantar. O senhor canta, né? Eu canto.
as partes que são próprias ali para que se cante, é importante cantar. O prefácio. Né? O bom é que no caso do senhor, o tecladista, por exemplo, deve ter uma sintonia com o senhor, né? Ele já sabe como o senhor faz, ele já faz a introdução do teclado. Exatamente. Né? Então fica muito bonito de se ouvir. Enriquece, né? E o teclado, o órgão, lembrando que o órgão é um instrumento oficial da igreja. O órgão é o instrumento oficial. Eu acho que é aqui só na catedral mesmo, que tem de tudo. A basílica. A basílica. Eu gosto disso. E é bonito, né? Lindo. Mas o tecladista do padre faz um bom órgão. Sim, se você tem um teclado bom ali, tem sons de órgão, de tubo perfeitos, né? A música, essa música ela nos leva ao mistério celebrativo. Sim. Se você vai para a fila da comunhão, eu me lembro até hoje do lado, que a gente veio numa missa aqui em Sebastianópolis. Qual missa que era? Foi aquela de São Jerônimo? Eu não sei. Vocês eram da formação? Não, foi a Tridentina, eu sei que não foi uma extraordinária, foi no livro ordinário, que se celebrou de uma forma que na hora da comunhão eu cantaram o verbo panis. Ah, sim. Aquilo, eu lembro que uma das nossas irmãzinhas do apostolado chorou. Porque na fila da comunhão, ouvindo o verbo caro, facto est, né? E aquela coisa foi invadindo nossa alma. Aí a gente olhava assim, ao redor do ambiente, algumas mulheres de véu, a comunhão de joelhos, o padre bem paramentado. Rapaz, aquilo encheu nossa alma. O padre não precisou fazer nada, não precisou estourar bexiga na missa, levantar a bandeira. Não, foi a missa. Colocar Foram repetições solenes do rito. máscara de coelhinho. Não precisou cantar não precisou nada. Mas assim, o ambiente, cara, o mistério celebrativo, a música introduziu a gente assim no coração da igreja, no coração da liturgia. Né? A gente se sentiu muito bem. Comungamos, e foi assim, muito bom. Então a música, ela ajuda muito. Só que também a música atrapalha muito. Se não for bem cantada, atrapalha. Exatamente isso. Ela atrapalha muito. Exatamente. Então podemos prosseguir. Então. Só uma errata que eu gostaria de corrigir, eu disse que o Aleluia não se canta na Quaresma e no Advento. No Advento se canta. Não, no Advento se canta. Não se canta o Glória no Advento. Mas o Aleluia se canta no Advento. Exatamente. Só na Quaresma é que se tira o Aleluia. Isso é um herege. E eu sou também pecado. Agora a parte da homilia, né? Lembrando que a homilia é parte integrante da liturgia. Um tempo atrás, né, a homilia foi considerada como algo separado da liturgia. Então, até mesmo o padre ele tirava para os paramentos, né? Ele tirava a casula, tirava o manípulo, né? Colocava o manípulo assim no missal, tirava, depunha a casula e ia pregar. Eu não sabia. Tinha uma característica. É claro que se a gente celebra, né, na forma extraordinária, você tem que tirar o manípulo. Você tira o manípulo. Não, você pode tirar a casula, né, mas assim, se torna algo à parte. Isso quer dizer que podia se omitir a homilia, então? Então, poderia se omitir. Porém, a homilia, vamos falar assim da liturgia atual, né? A homilia ela deve ser realizada nos domingos e nas festas de preceito e solenidades de preceito. Na missa diária, né, a gente chama de missa ferial, né? Nas missas feriais não há necessidade pode-se omitir a homilia. Talvez um número pequeno de fiéis, né? Mas você pode optar por fazer homilia, ou uma breve homilia. Também tem a questão do tempo da homilia, né? A homilia não pode ser muito extensa, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor, que está aqui na instrução do Geraldo Sal, também está no Código de Direito Canônico. Sim. Um fiel leigo, por exemplo, o senhor me chama sempre, vem fazer homilia para mim na missa dominical. Isso pode, é permitido? Não é permitido. Não, por quê? Pelo fato da homilia ser parte integrante da liturgia, quem preside é um ministro ordenado. Né? É um ministro ordenado. Então, ele, pela ordenação, ele tem o munus, a palavra munus,
tem um encargo, ele tem a função, é a função dele pregar. Ele foi ordenado para isso. Então, não é admitido um leigo pregar. Por quê? Porque o leigo não tem capacidade? Não. Não é porque o leigo não tem. Tem muitos leigos que são até mais capazes do que alguns padres, né? Mas não é essa questão de capacitação ou não capacitação. É uma questão de função, de munus, de sacramento também, né? O ministro ordenado, ele recebeu o sacramento, né, da ordem para esse determinado fim. Então, por isso que um leigo não pode pregar na missa, não pode realizar a homilia. O ministro ordenado. Uma coisa que a gente acho que passou, mas eu queria perguntar. Por exemplo, as leituras do dia, né? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é feito lá pelo lecionário. Qualquer leigo pode fazer a leitura, né? De boa conduta e tal. Agora, já a leitura do Evangelho, que seria antes da homilia, é somente o diácono. Na falta de diácono, um sacerdote que concelebre, ou então o próprio sacerdote na ausência de outro sacerdote. Não pode outro. Quando tem um sacerdote concelebrando, o próprio sacerdote concelebrante que vai proclamar o Evangelho, na ausência do diácono. E se a gente for ver aqui na instrução geral, missal, os diáconos têm a precedência na Eucaristia. Eles têm a precedência. Ou seja, é ele que proclama o Evangelho. Aí o padre vai fazer. É ele que serve o altar, é ele que prepara o altar. Né? Então, entendi. Então, era mais para a gente deixar isso bem claro, né? Sim. Que o padre também não pode chamar um leigo ali para ir fazer a leitura do Evangelho. Nunca. É o próprio sacerdote. Bom, voltamos então para a homilia. A homilia é algo muito rico porque ela atualiza a palavra de Deus, né? Ela atualiza as leituras. Por isso que toda homilia deve ser feita a partir das leituras proclamadas. Porque ela é parte integrante da liturgia da palavra, ela deve dizer respeito às leituras proclamadas, ao Evangelho e ao mistério celebrado. Por exemplo, se nós estamos aí celebrando o batismo do Senhor. A homilia deve estar voltada para o mistério do batismo do Senhor. Então você não pode falar de outra coisa, de política, não sei, de outra coisa que não esteja relacionada ao mistério celebrado, né? As leituras que foram proclamadas. Bom, as próprias rubricas do missal são muito incisivos quando ela afirma, devem ser feitos a partir, e somente em casos gravíssimos ou de extrema necessidade que se pode falar alguma coisa de caráter para o bem da comunidade, mas desde que não fuja daquilo das leituras do dia. Isso é uma coisa muito importante. Sim. Ser fiel a isso vai garantir uma liturgia bem celebrada e uma homilia bem feita. Um exemplo disso tem o homilia do Padre Paulo Ricardo. Vocês conhecem o Padre Paulo Ricardo, né? Já tem o site. Então, tem na internet, quando estourou aquela questão do aborto, daquela jovenzinha de 10 anos que foi furada de gêmeos, ele até dá um aviso para a comunidade, a igreja autoriza em casos extremos a gente, para o bem da comunidade, modificar um pouquinho a homilia. Mas ele pegou o texto bíblico, deu uma falada do texto, depois entrou com a denúncia contra o aborto. Já que era um caso grave, ele precisava mesmo ser falado. Então isso pode, isso sim, pro bem da comunidade. É uma necessidade pastoral. Agora, você trocar o Evangelho para indicar um candidato político, aí já, eu creio que não está, eu não li na Instrução Geral do Missal isso ainda. E é muito bacana essa questão do padre explorar a homilia, que a gente até consegue perceber a flexibilidade da palavra de Deus, né? A riqueza da palavra de Deus, a atualidade da palavra de Deus. E a homilia é justamente isso, é atualizar a palavra na vida das pessoas. Tornada da barra, né, que nós dizemos. É muito interessante quando o padre explora esses recursos da palavra de Deus para poder levar ao povo essa atualização da palavra. Muito bom. Eu acredito também, pelo fato de nós celebrarmos a memória dos santos, nós celebramos a memória dos santos durante os dias da semana.
não existe a memória dos santos no domingo, porque o Que é do domingo é o Senhor. dia do Senhor. Então se omite as memórias dos santos. Mas, por exemplo, na memória de um santo, você pode também contextualizar, né? A vida do santo. A vida do Nossa, santo. é edificante. Sim. Porque é interessante isso. Os santos viveram a palavra de Deus. Eles são como o evangelho vivo, né? Eles são como a palavra de Deus, assim, vivida. Então, você pode falar sobre aquele santo ou aquela santa, fazendo memória e dizendo algum aspecto da vida do santo, né? Eu acredito que isso não fere, né, a homilia. Eu também creio que não quero. Porque eu acho que enriquece. Agora, o que não pode é você, né, introduzir outras coisas que não estão fugir, né? Fugir, realmente. Tornar a homilia um discurso político, um discurso social. Ou até mesmo teológico, né? Até porque não é uma aula de teologia, não é uma aula de Sagradas Escrituras, a homilia. Exatamente. Mas é tornar a palavra de Deus viva. Né? Você pode abordar, sim, por exemplo, um tema, assim, uma reflexão teológica, porque a teologia faz parte também, né? Se você não tiver uma base teológica para você realizar uma homilia, também você vai falar do quê? Falar do quê? Você não vai repetir apenas aquilo que foi proclamado nas leituras. Você tem que ter um aprofundamento também teológico e tornar isso acessível às pessoas. Aí eu acho que o grande desafio da homilia é você tornar acessível, com uma linguagem acessível, o mistério e toda a complexidade da própria palavra de Deus, né? Da própria Sagrada Escritura. Né? Então, existe uma complexidade, você torna acessível para o povo, para os fiéis. O Padre Léo usava muito de historinhas, né, também parábolas, que ajudavam na compreensão do texto. Né? Eu gostava muito disso também. Daí a gente pode usar os recursos, né, que até as ciências, né, nos dão. É interessante que a homilia, ela pode ser feita do ambão, da cadeira presidencial, e a instrução diz que em algum outro lugar que o padre achar conveniente, né? Que seja visível, né? Que seja visível. Mas eu acho interessante o fato de fazer a homilia no ambão. Parece que você tem uma segurança maior. Você pode até volver o seu olhar assim para o lecionário, né? E às vezes quando você volve o seu olhar assim, é naquela palavra que vai te iluminar. Naquele versículo, aquela mesma palavra que foi proclamada nas leituras te ilumina, ou até mesmo o Evangelho, e naquele exato momento você pode também pregar a palavra de Deus. É visivelmente bonito também, né? Ver o padre lá pregando do ambão é bonito também. Sim. Bacana que nas igrejas mais antigas a gente vê a presença do púlpito da pregação. Né? É muito visível e normalmente fica um pouco mais elevado, numa lateral um pouco mais elevada. Até na cidade que a gente foi, o cameraman sabe. Mirassol. O Mirassol tem naquela Tem um púlpito. uma escadinha que vai lá em cima, sabe? Porque ajuda na acústica também, se falar na visualização da Assembleia. Porque antigamente era algo à parte. Então, o padre tinha que subir até o púlpito para fazer o sermão. Depois, claro, com a renovação, houve essa mudança, né? Do ambão. É que a presença do ambão é interessante, né? É muito rica. O ambão é um sinal muito bonito ali do espaço celebrativo. Então, depois da homilia, a gente tem a profissão de fé. Aqui fala que a profissão de fé, o símbolo, ele pode ser cantado também. Ele pode ser cantado ou rezado. Tanto o símbolo dos apóstolos como o símbolo do sistema constantinopolitano.
Eu vejo que toda missa deveria ser o símbolo niceno-constantinopolitano. Só que a gente pega uma herança, né? E assim o povo não está tão acostumado. Então a gente teria que reeducar o povo para rezar o símbolo niceno-constantinopolitano. Lembra que Poranga era uma atriz e ela quase sempre niceno-constantinopolitano. Quase que sempre. Uma vez eu ouvi, eu não sei se de fato é verdade, que a gente costuma rezar o símbolo niceno quando algumas festas litúrgicas da Igreja Católica caem na mesma data que as festas litúrgicas das igrejas orientais. Tem alguma coisa a ver, padre? Não ouvi sobre isso, não. Uma vez eu vi alguma coisa sobre isso, mas como o ano passado o Papa Bento incentivou muito a gente a rezar o símbolo niceno, né? Então talvez seja por isso que a gente pode explorar essa riqueza do símbolo niceno. Agora, por ele ser cantado, no Vaticano quase sempre é cantado, as missas do Papa. Um Bento XVI eu lembro que sempre, aquela vozinha dele lá. Credo em nome. O Francisco também. Agora o Papa Francisco não chega a pegar muito assim. O Papa Francisco não canta. Ele não canta. Graças a Deus. Eu acho que tem também essa questão, né, de a pessoa que não tem o talento para cantar, né, é melhor não cantar, porque senão vai fazer feio, né? O João Paulo II já era mais retirado ao canto, ele gostava de Bento XVI cantar. também, né? Bento XVI também. Bom, ele tem uma formação musical muito sólida, né? Bento XVI. Talvez vocês tira de base. Mas assim, nós não temos muitas composições do símbolo cantadas. Acho que eu ia perguntar, porque eu não lembro de nenhuma. Tem uma um creio cantado no português, eu não lembro. do Frei. Não me lembro o nome do Frei. Que tem é um frade franciscano, né? Que compõe muita música litúrgica. Olha, o creio, se for cantado com piedade, seria bonito. Aquela coisa assim, né? Creio, amém. Não conheço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nossa, é bonito assim. Então é algo assim muito solene, né? Soleniza mesmo. Não fica bom. Não é a liturgia. Gente, olha, quer dizer, ouvintes Gregoriano, né? É o niceno. senhores assistentes, vocês estão ouvindo? O canto gregoriano, gente, é o canto da igreja. E tem tudo, é da igreja mesmo. Oficial, se a gente poder. Porque o canto gregoriano nasceu de um outro canto, que era o cantochão, que era monofônico, era composto de um único tom, e depois se tornou-se o gregoriano dentro da Igreja Católica. Polifônico. O polifônico é mais recente, é do século XVI. O gregoriano, antes do século XVI, era monofônico, era um tom só, um tom reto. Padre, então quer dizer que se o senhor, por exemplo, quiser colocar, tem que ensinar os fiéis, claro, mas cantar o creio no latim, não tem problema nenhum. Não. Tanto é que a instrução, o documento, né, a Sacrosanctum Concilium, diz que o latim deve ser preservado na Sagrada Liturgia. Então deve-se preservar o latim. Então você pode. Eu não sou da opinião de alguns liturgistas, né, que diz, não, mas a missa, você celebra a missa ou é em português ou é em latim. Então, para que você vai ser tão assim, né? Não, radical, você não fala de que do lado, você não é contra o radicalismo, então, ou seja, eu também contra o radicalismo nessa questão também, né? Eu acho que existem elementos do latim que podem entrar na Sagrada Liturgia, qual o problema? Não tem problema nenhum. É bonito eu estou falando das missas do senhor, porque participa das missas com o senhor. Mas, por exemplo, a doxologia que o senhor faz em latim, às vezes, fica lindo. Às vezes só a doxologia já dá uma. Tem um seminarista da Diocese de Barretos que ele é descendente de japoneses, inclusive. Ele disse que quando ele foi para o Japão trabalhar uma época, no Japão só se reza a doxologia, o Pai Nosso em latim, justamente para preservar a cultura europeia dentro da missa no Japão. Existe essa preservação do latim dentro da missa. A preservação da liturgia, né? Sim. Da liturgia, porque a liturgia é romana. Sim. Lá não se reza tudo em japonês, mas nessas partes como... Quando o Papa Francisco celebrou aqui no Brasil, durante a jornada, nossa, foi excelente.
Ele celebrou em vernáculo, celebrou em português, mas teve cantos, eu acho que o Pai Nosso, né, o Pátrio, então teve alguns elementos em latim. Muito rico isso, né? O Pai Nosso pode ser, eu sei que a gente não chegou lá ainda, mas o Pai Nosso pode ser cantado? Pode ser cantado. Mas tem que ter uma melodia própria que proporcione a letra do Pai Nosso, a letra original. Pode ser cantado. Não pode ser. Só se for alguma adaptação, mas sem repetição, né? Então. Sem meu pai do céu. Exato. Esquecia. Porque foge da letra, né? Foge da letra. Eu sei que a gente não está nessa parte, vai ter que editar, né? Mas e cantar Vamos Dar as Mãos antes do Pai Nosso? É legal? Bom, a questão é a seguinte: não se dá as mãos para rezar o Pai Nosso. Quanto menos cantar, vamos dar. Quanto menos cantar. Você acabou com isso aí? Não, eu não consegui essa coisa dizer isso, Making O off. gesto de dar as mãos não faz parte da liturgia. Nunca fez. Só se eu estou enganado. Só se eu ignorar se houve algum aspecto da liturgia romana que se dava as mãos. Seria bacana a gente lembrar de São Pedro cantando, vamos cantar com as mãos. Vamos dar as mãos. Aí ele pegava a música de São Marcos, acabou, tchau. Não, São Marcos era de São Paulo, né? Não, é de Pedro. São Marcos. Hã? É de Pedro. É o João Marcos, né? Era de É Pedro. Lucas que era mais de achar de São Paulo. Aí dá a mão pra ele lá. Porque Pedro falava e Marcos escrevia. Ou se não, né, no caso, o São Pedro, quando se reconciliou com São Paulo, né, vamos dar a mão, São Paulo, para essa Pai Nosso, para a gente alcançar. Só que o Pedro falou só, ele presidia isso. Nossa. Então, vamos iniciar o professor de fé? Sim. Bom, é isso. A instrução é bem sucinta na questão do creio. E daí, por último, terminando a liturgia da palavra, nós temos a oração universal, tá? Que a gente costuma falar a prece dos fiéis. Oração da Assembleia. Ou a oração da Assembleia. Sim, a oração da Assembleia. Mas a instrução geral nos apresenta como oração universal, que tem uma característica própria, não é, de intercessão pela igreja, pelos ministros, pelas necessidades do mundo. Não é? Então, até aqui as intenções, a instrução geral elenca, não é? Pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldade, pela comunidade local, né? Ou quando tem alguma celebração específica, por exemplo, em Ezequias, se reza, né? Pede-se ali nas preces por todos os falecidos, né? Pela família do falecido, pelo próprio falecido, né? Então tem essas especificidades também. No matrimônio, na confirmação, quando são missas rituais, né? Nós chamamos de missas rituais, por exemplo, a confirmação dentro da missa, né? O batismo não existe dentro da missa, né? Existe uma adaptação. Sim, adaptado, mas é uma adaptação que não está na liturgia, nos livros litúrgicos, né? Porque o batismo é sempre fora da missa. A não ser se for no sábado santo, na vigília pascal. Sim. Na vigília pascal deveria ser celebrado sempre o batismo. Exato. Na vigília pascal. Na vigília pascal você tem a celebração da Eucaristia e a liturgia batismal dentro da Eucaristia. Mas fora a vigília pascal não tem batismo dentro da missa. Os sacramentos que podem ser celebrados dentro da missa são o matrimônio, a confirmação e a unção dos enfermos e a ordenação, o sacramento da ordem. Então são esses quatro sacramentos. Não se pode atender confissão. Durante a missa, sim. Mas, por exemplo, mas não. ao mesmo tempo. Exatamente. Está celebrando, está atendendo a missa. Você
por exemplo, tá na liturgia da palavra e vai enfiar lá se confessar com o padre. Enquanto está cantando glória, vai lá Ela tá cantando, Só que tem confissão. Pois é, não tem isso. Isso não existe. Isso não existe. Mas o padre está no confessionário atendendo. O padre no confessionário atendendo durante a missa. Porque agora as pessoas que estão se confessando, agora eu não sei, agora a gente tem que estudar um pouco, né, se essa pessoa que vai se confessar durante a missa, ela pode receber a comunhão. Agora eu não sei se porque era costume, né? Era costume, Se um padre confessava, tem que confissão, porque eu vejo assim, a missa, a Eucaristia, a celebração eucarística é um todo. Você não pode apenas ficar com a comunhão. Eu vou chegar só para comungar. Chegar na epíclise, né? Então não tem sentido, né? Você fragmenta ali, não tem sentido nenhum. Então, quanto agora na oração universal, você a gente conhece como oração da Assembleia, como é que se compõe essa oração? Vem pronta, existe um documento, ou é a equipe de liturgia que faz mesmo? Muito bem, muito boa pergunta. No próprio missal tem as fórmulas para cada tempo. Então tem as intenções da oração universal para cada tempo litúrgico. Então, como o missal é utilizado ali pelo sacerdote, né, no presbitério, pode-se levar o missal até o ambão, ou pode-se fotocopiar, né, fazer uma... Mas como a instrução diz que pode-se rezar pela comunidade local e pelas necessidades próprias da comunidade, pode-se acrescentar, né? Eu utilizo um livro que é a Oração Universal. Esse livro foi composto pela Conferência Episcopal Portuguesa e é excelente, tem um conteúdo espiritual, tem um conteúdo fantástico. Inclusive, as preces, cada invocação pode ser cantada e a resposta da Assembleia pode ser cantada também. Então, todas as súplicas elas podem ser cantadas. Vai lá um cantor e começa a cantar: rezemos pelo nosso Santo Padre. Daí o povo responde. Legal. Então, esse livro tem para todos os tempos, todas as solenidades, festas, domingos. Porque existe uma deficiência, né, às vezes, em algumas preces que a gente vê. Parece que ela não é dirigida a Deus. Sim. A gente percebe que ela é dirigida ao povo. Eu fui lido. Né? Eu pensei também, mas eu quis queimar. Mas assim, Bom, você quem não já foi lido isso? Vou editar esse Deixa eu... Com licença. Depois eu volto, senão pode falar que você tá por exemplo. Vai ser difícil editar isso aqui. Esse vai ser difícil. Esse daqui tá bom. Esse tá bom. Esse tá bom, esse tá Se a gente bom. pegar o Deus conosco, Acho que o domingo passado foi o que rezou pela SEBS. Faz 3 domingos que está rezando. Ah, é? Na hora que a gente voltar, vamos ficar melhor. Não passa essa parte também, por favor. Gente, não usa, tá? Não usem o domingo. Eu gostaria de denunciar isso. Mas eu acho que em São Paulo. entre domingo e Deus conosco, Acho que é melhor. Assim. Também acho. Você que está vendo esse vídeo, leva pro reitor dele. Meu reitor, eu sou socialista sem Caramba! Isso tá sendo gravado, viu? Isso está sendo gravado. Vou queimar ele na fogueira de São João. Sapecar essa barba toda. Na questão da oração universal, o que eu vejo é uma deficiência no estilo, vou colocar, na composição da oração. Ela é às vezes direcionada aos fiéis. Por exemplo, para que a paz no mundo e a igualdade social e que se acabe a luta. Vamos falar, né? Uma ideologia. Existe uma ideologia. Para que pela paz do mundo e pela igualdade social rezemos ao Senhor. Né? Eu creio que o ideal, e a gente vê também que acontece, é assim, ó, Senhor, para que exista uma paz mundial e uma igualdade, nós os pedimos. Oremos ao Senhor. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Né? Parece que é uma oração dirigida a... Na verdade, tem um padre que tem um site na internet, ele diz que parece que às vezes é um recadinho que está se dando na oração da Assembleia.
E a gente percebe que realmente, às vezes, realmente é um recadinho meio marxista, socialista, nessas orações da comunidade. Para que um mundo novo seja criado, para que o reino seja feito nesse mundo, sabe? Existe uma imanência ideológica. Existe uma ideologia. Mas aqui é claro, a instrução é clara, né? Pelas necessidades da igreja, necessidades espirituais da igreja, né? E também materiais, porque não? Também. Né? Mas é que não disse, dá para você diferenciar, não. Para que exista igualdade social, rezemos, irmãos. Agora você pede, Senhor, para que exista uma igualdade social neste mundo, nós nos pedimos, é diferente de dar ao Pai, a Deus mesmo. Exato. Agora parece que é uma coisa que tira, né? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a nossa revolução aqui nesse mundo. Nós estamos dando um jeito aqui, sem precisar do Senhor. Eu vejo que existe uma coisa meio assim. Sim. Esse livro da Conferência Episcopal Portuguesa, inclusive, é interessante que eles seguem uma estrutura padrão, ele sempre indica aquilo que nós vamos invocar. Sim. Então, primeiro, pelo Santo Padre, pelo Bispo e pelo Padre. Rezemos para que sejam fortalecidos na sua fé. Ele sempre segue a estrutura. Rezemos a Deus pela paz do mundo e pelas diferenças sociais. Que Deus possa nos dar, etc. Ele sempre direciona a nossa oração a Deus e nos mostra aquilo que nós vamos rezar. Para que também, por ser a prece da Assembleia, o povo também tem que participar disso, tem que saber o que ele está rezando. É como se ele fala, minha oração está ali, ó. Né? Claro, minha oração está ali. Eu rezo por isso, eu concordo, amém, eu creio com essa oração. É minha necessidade. Ela deve ser desprovida de qualquer ideologia, de qualquer aspecto subjetivo. Mas ela tem que ser universal. Católica, uma oração católica. Puxa, e é tão interessante, né? E outro canto, por exemplo, a resposta ali cantada, ó Senhor, escuta a nossa prece. O povo canta, a Assembleia canta, a Assembleia participa. Então acontece uma atuosa participação. Sim. Aí está funcionando o Vaticano II. Porque e a oração dos fiéis é um resgate do Vaticano II. Porque lembra quando a gente leu a narração de São Justino, falando sobre a Eucaristia? Eles elevavam, os primeiros cristãos elevavam as suas súplicas ao Pai. Verdade. Uma das primeiras missas aí. Exato. Relatos das missas, claro. Uma das primeiras missas. Os primeiros relatos. Né? Ele narrando para o imperador como é o culto cristão, como é a Eucaristia. Sim. E a oração dos fiéis é muito clara ali. Muito clara. É bonito. Muito bonito. Bom, a gente falou sobre a oração universal. Uma coisa que eu gostaria de retomar, Padre, é sobre a composição da primeira e da segunda leitura. Que a gente percebe que no tempo comum, no Advento, na Quaresma, no Natal, a gente tem a composição, sempre uma leitura do profeta e uma leitura do apóstolo, e intercalado pelo salmo como resposta, e algumas vezes por um cântico, né? No caso de Isaías, o profeta e o apóstolo Paulo. E aí, na Páscoa, a gente tem uma diferença. Né? Você quer que retoma isso? Tem que ficar do barulho da moto? Pode repetir. E na Páscoa a gente tem essa diferença. A gente tem uma leitura do Atos dos Apóstolos e uma leitura de um apóstolo, depois da segunda leitura. Eu queria que o senhor falasse para a gente por que disso e como que isso acontece no tempo pascal. O tempo pascal ele tem essa característica neotestamentária, né? Porque nós encontramos o relato da ressurreição no Novo Testamento. Né? Então, esse aspecto de leituras do Novo Testamento, né? A primeira leitura seria uma leitura do Novo Testamento, a segunda leitura também do Novo Testamento, evidencia o caráter pascal. Né? Por quê? Porque os apóstolos, os primeiros discípulos, tiveram essa experiência com o ressuscitado. E especificamente os Atos dos Apóstolos a gente tem como uma continuação do Evangelho de São Lucas, né? E ali os Atos dos Apóstolos, o que eles realizaram, né? Pelo poder do ressuscitado, no Espírito do ressuscitado, então evidencia claramente
a ação pascal. Né? Você poderia também falar um pouco sobre isso? Além disso, a outra questão que eu gostaria de fazer, de levantar, é sobre a liturgia da Vigília Pascal. Eu acho muito interessante a Vigília Pascal, que a gente reza 8 leituras, né? 7 do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Né? E a gente vê ali desenrolar a história da salvação, da primeira aliança e depois da segunda aliança. Né? E, bom, o senhor poderia falar um pouco para a gente do significado disso? É interessante que pega desde o Gênesis ali, né? A criação, né? Passa realmente como um resumo da história da salvação. Né? E como o enfoque, no caso, é batismal, porque a Vigília Pascal ela a liturgia batismal, né? Tem ali a liturgia batismal. Então, nós encontramos, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, né? até mesmo o dilúvio. Não sei se o dilúvio está datado, mas o dilúvio, né? Então, traz à tona todo esse aspecto, que na verdade é pascal, porque o que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem para os judeus, para o povo de Israel, é a passagem da escravidão para a liberdade. E ali a nossa Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida. Então, por que se utiliza no Antigo Testamento? Porque a gente cai em heresia se a gente excluir o Antigo Testamento. Né? Tem o marcionismo, né? Uma heresia marcial que queria tirar o Antigo Testamento da Bíblia, do cânon bíblico. Então isso é uma heresia, porque existe uma escritura só. Uma escritura só. E a gente bebe na fonte. E é interessante esse caráter de continuidade, né, da primeira aliança e da forma simbólica como a segunda aliança aconteceu, né, no Antigo Testamento e desemboca na aliança suprema que está em Jesus Cristo, né? Absoluto. Exatamente. E assim, uma outra questão é sobre o que eu posso tirar uma leitura, não posso nessa Vigília Pascal, porque se a gente for celebrar a gente entra muito na questão prática, né? Se a gente for ver mesmo, a Vigília Pascal era a mãe de todas as vigílias, ou seja, os cristãos ficavam acordados a noite toda. Por quê? Tem esse aspecto de vigilância, de esperar o Senhor ressuscitar. Né? Então você ficava celebrando e ouvindo, né, as leituras com muita calma, com muita tranquilidade. Hoje a gente vive um contexto diferente, infelizmente. Né? A gente tem aquela questão das pessoas não ficarem. Se a gente for celebrar uma vigília pascal a noite toda, a madrugada toda, as pessoas não vão ficar. Então a gente acaba. Mas eu não tiro nenhuma leitura, faço todas. Acho que o mais difícil é começar meia-noite, né? E seguir para. Hoje se faz o que? Se antecipa, né? Se antecipa, né? Se adapta, né? A gente tem que. Para que mais pessoas também possam participar. Né? Pensando. A gente podia. Uma questão prática, Padre, a questão da postura, né? Que seria legal. Né? Dentro da liturgia da palavra. Isso. Onde eu fico de pé, onde eu fico sentado. Sim. Porque é importante para quem está nos assistindo, né? Nos dando a sua digníssima, honrosa audiência. Né? Vamos ver como se portar durante a liturgia da palavra. Bom, terminando a oração do dia, né, que nós chamamos de oração coleta, todos se sentam. Somente aquele que vai fazer a leitura, que vai realizar a leitura, se levanta e vai até o ambão. Enquanto isso, todos sentados para ouvir, né? Não para ler, fica lá. Até mesmo se tem folheto, né? Não precisa ficar com o folheto na mão. Você tem que prestar atenção nas leituras, ouvir, né? E essa atitude é sentado, na postura sentada. O salmo, sentado, também todos sentados, cantando, né? Cantando. Respondendo, né? Canta-se o salmo. Canta junto, e a Assembleia canta também, né? A Assembleia. Não, é interessante notar que sempre quando a leitura é proclamada,
quem proclama a leitura diz palavra do Senhor. Daí a assembleia toda, graças a Deus, diz graças a Deus. Sim, sim. A assembleia toda diz graças a Deus. Isso é importante para aquele diálogo, né, que acontece entre a assembleia e o próprio Deus. Porque quem proclama é o próprio Deus que proclama a sua palavra, é o próprio Cristo, né? Essa resposta nos leva ao quê? A gente está ouvindo da música. Sim, é por isso que a gente está ouvindo a proclamação, ela fala, palavra do Senhor. Isso. Nós, graças a Deus, nós estamos atentos, estamos ouvindo, graças a Deus. Exato. Né? Então a gente está sentado aqui também. Isso. Durante o salmo também ele se canta sentado, né? Participando também do refrão, da resposta. Essa resposta também que a Assembleia dá para a palavra. Né? Daí quando o Evangelho é aclamado, quando começa a aclamação do Evangelho, todos se levantam. Todos se levantam, ficam de pé, né, essa postura, para ouvir mais atentamente o Evangelho que é proclamado. Então todos ficam de pé. E Homilia assim. depois, terminando o Evangelho, né, a proclamação do Evangelho, todos se sentam. Daí se faz Deixa eu aproveitar, padre. Depois que o senhor acaba de proclamar o Evangelho, se canta a Aleluia de novo? Porque a gente vê que às vezes pode se cantar. Por quê? Até o povo se sentar. É porque existe a procissão. Então, se canta a aclamação durante a procissão até o ambão, o evangeliário, se proclama o Evangelho e depois vai em procissão novamente. Então, essa procissão de volta se canta. Pode se cantar ou também pode não se cantar. Pode ficar em silêncio. Aí não iria sentados. É facultativo, padre? Pode ficar de pé se quiser? Não ia? Então, a instrução diz aqui que o povo fica sentado. Sentado. O povo fica sentado. É que eu falo porque antigamente, né, a gente estudando com o senhor, não se tinha cadeira nas igrejas, então não ficava de pé o tempo todo. Todos ficavam de pé. Apesar que não tem aqui Não fala. Mas a postura correta é sentado, não ouviu? Sentado, exatamente. É porque a postura a atitude, a atitude corporal de você escutar alguém é sentado. Sentado. Dá mais atenção também. Com certeza. De pé só o padre. Mas você disse, né, que não tinha bancos na igreja. Isso realmente Na igreja primitiva, né? não existiam bancos até a reforma, até a Revolução Protestante. A revolta protestante. Porque foram os protestantes que inseriram os bancos na igreja, inclusive com o genuflexório. Porque os protestantes acreditavam, alguns acreditavam na presença real. Até antes de Calvino, né? Calvino foi o Até antes de chegar no destruidor. Calvino. Se tinha um pouco de salvação. Lutero era mais. Não, Lutero era mais razoável, né? Sim. Deixa eu fazer outro programa sobre isso. Vamos falar um programa sobre oportunidade. Aguarde, vamos falar sobre a Revolução Protestante. Mas pegando o gancho você perguntou sobre a postura dos fiéis. Tem também a postura dos ministros ordenados, né? Sim. Aquele que prega, ele pode pregar. O presbítero, né? O sacerdote. O sacerdote e o diácono também pode pregar. Como é ministro ordenado, também pode Aí vai do padre. proferir a homilia. Da comunidade. Sim. Se o padre tem um diácono ali, Ele pode delegar sim. a homilia para o diácono. Sim. Então se faz o ambão em pé, da sede, que é a cadeira presidencial, de pé, ou algum outro lugar. Mas o bispo, ele pode, e isso é somente na liturgia episcopal, o bispo pode sentar na cátedra e realizar e proferir a homilia sentado. É mais específico, caudistório que ele costuma fazer, né? Que é aquela Faudistório. que é aquela banquetinha. Isso aquele banco. Olha, assim, visivelmente falando, é até bonito que o bispo tem um mundo de ensinar. Isso. É aquela coisa de sentado professor, né? Estou ensinando. Exatamente. É muito bonito. Exatamente. É a postura daquele mestre, né, que ensina. Aquele que guarda a doutrina. Agora, nós presbíteros não podemos. Não pode? Não. Só quando o senhor reservado ao o sagrado bispo, aí vai. misericórdia.
Bom, padre. É específico mesmo isso. Somente o bispo. A homilia, já falou, né? A profissão de fé acabou Em pé. Em pé. Exatamente. A oração universal também em pé. Também em pé. Então é isso. Então é isso. Então nós vamos encerrando, né, mais esse nosso encontro para falar sobre a liturgia da missa. E hoje, com muita riqueza, né, nós nos reunimos para poder falar sobre a liturgia da palavra, que é de uma centralidade na missa muito grande, né? Depois da Eucaristia, creio que a palavra tem a sua maior centralidade dentro da missa. Então, os agradecimentos, né? Como diz São Leonardo de Porto Maurício, a missa é o sol da cristandade. Né? A missa é o sol da igreja, por isso nós lutamos tanto. Né? Não é nem luta, não é nem militância. Nós amamos muito a missa. Né? Nós queremos que passar esse amor, né, que nós temos pela missa, que as pessoas se alimentem da missa da forma que nós também concebemos a missa hoje. Mas agradecer ao Paulo, né, Paulo? O seminarista Paulo de bom, da sabedoria que tem o menino, né? Nos ajudar, vai estar mais vezes com a gente, com certeza. Muito bom. Com certeza. E a gente vai prosseguindo, né? Isso, a sequência agora é liturgia eucarística. Liturgia eucarística, que é bem rica, né? A gente já perdeu algumas horas nela, né, conversando sobre a liturgia eucarística. Muito bem, então. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Subimos em trino.